Peço para que nossa terceira secretária, a vereadora Mary Martins, faça a leitura do próximo item em pauta na ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária, denominação de bem público não especificada, número 09021-2024, iniciativa do vereador Tico Kuzma, denomina de Levi Castro da Silva, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.359, de 18 de outubro de 2024. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 11.386, do dia 2 de dezembro de 2024. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido, inscrito para discutir, o vereador, nosso presidente, autor do projeto, vereador Tico Kuzma, do PSD. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos, familiares do pastor Levi e todos que nos acompanham nesta manhã e nesta sessão. Venho a essa tribuna para defender a aprovação do projeto de lei que propõe a nomeação de um logradouro público com o nome do pastor Levi Castro da Silva. Antes de mais nada, gostaria de registrar a presença do Levi Mateus, filho do pastor Levi, da Thalita, a filha do Mateus Andrade, o genro, da Luci Castro, a irmã, também da Lenir, a irmã, a Anne Carolina, a sobrinha, a Damares, a sobrinha, a Leila, que é amiga do pastor Levi, a Magaliana, também amiga, do Iverson Gonçalves, da Suzane Gonçalves, Lucinéia Matsono e do Sandro Matsono, que acompanham essa sessão e a discussão e votação desse projeto. Trata-se de uma justa homenagem a um homem que nos deixou em 2024 e que construiu sua trajetória marcada pela liderança comunitária, pelo compromisso com o bem comum e pelo cuidado espiritual e social com as pessoas. Falar do pastor Levi, filho de Leonardo Soares da Silva e Neuza Castro da Silva, é lembrar de alguém que viveu para servir, que dedicou a sua vida a fortalecer a sua comunidade e a orientar com sabedoria todos os que cruzaram o seu caminho. Então peço nesse momento a exibição de um vídeo que mostra um pouquinho mais sobre a história do pastor Levi. Pastor Levi de Castro não foi apenas um líder religioso. Ele foi um verdadeiro pilar para a nossa comunidade. Com o seu coração generoso, estendeu a mão aos órfãos, cuidou dos idosos, amparou famílias e semeou a esperança onde havia dor. Levi acreditava que servir a Deus era, sobretudo, servir as pessoas. Sua vida foi marcada pela fé inabalável e pelo desejo de transformar a realidade da nossa comunidade. Hoje, celebramos a sua memória e reconhecemos a sua contribuição inestimável. Levi de Castro não pertence apenas à memória da Igreja, mas à história da nossa comunidade. Seu legado viverá para sempre. Pastor Levi foi casado com a Denise, pai do Levi Mateus, da Thalita. Ele deixou um legado de amor dentro de casa e também na comunidade. Como presidente da Igreja Evangélica Ólines Adonai e também da Associação de Moradores da Vila Ipiranga, ali no Capão Raso, exerceu uma liderança que unia firmeza e compaixão. Ele foi mais que um pastor, foi um verdadeiro pai espiritual para a comunidade. Então o pastor Levi tinha essa questão de defender aquilo que ele acreditava. Defendia, muitas vezes até bravamente, tudo aquilo que ele acreditava que era o correto, que era o certo para a comunidade. A Thalita e o Levi também fizeram questão de falar um pouquinho sobre o pai e a contribuição de vida. Então peço o próximo vídeo. Eu me chamo Thalita, sou filha do Levi Castro da Silva. Eu tive o privilégio de vir ao mundo sendo filha do homem mais incrível que eu já conheci,
um homem admirável que dedicou toda a sua vida em prol do próximo. Ele amava cuidar de pessoas. Ele podia ser pequeno em estatura, mas era dono de um coração gigante. A sua maior alegria era poder ajudar de alguma forma aqueles que necessitavam. Inúmeras vidas foram alcançadas e foram transformadas através de ações dele. Ele sempre se importou com todos e fazia questão de sempre praticar o bem sem esperar nada em troca. Meu pai é e sempre vai ser a minha maior referência de amor, bondade e humildade. Eu acredito que o legado deixado por ele impactou não apenas a minha vida, mas a vida de todos que o conheceram. Ele foi um verdadeiro exemplo de pai, de esposo, irmão, amigo, um exemplo de pastor, profissional e cidadão. Ele foi um homem honrado em todas as áreas exercidas por ele perante a sociedade. Eu acredito que a sua maior recompensa são as inúmeras vidas impactadas por ele, que jamais se esquecerão do homem chamado Levi, que esteve presente, se importando e ajudando elas no momento em que elas precisavam. Que a sua história possa ser sempre lembrada por todos nós e que sirva como uma inspiração para que a gente busque sempre agir da mesma maneira. Então agora o próximo vídeo do filho também, o Levi, Mateus. Olá, sou o Levi Mateus e tenho a imensa honra de ter sido filho de Levi Castro da Silva. Este que foi um grande homem de Deus, portador de um enorme coração. Reconhecido pela comunidade pela sua disposição em servir, tinha como lema representar o amor e o cuidado de Deus ao seu próximo. Ele que atuava como pastor, capelão, psicoterapeuta, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Vila Ipiranga, dentre outras atividades. Formado em teologia, pós-graduado em neuropsicopedagogia e doutorado em psicanálise clínica. Gastou a sua vida em servir as pessoas em todas as áreas possíveis, levando não somente palavras de amor, fé e esperança, ensinamentos espirituais, mas também alimentos, vestes, insumos necessários para a sobrevivência, até a questões emocionais, atendendo muitas vezes a maioria de seus pacientes de forma totalmente gratuita. Eu, como filho, tive a honra de acompanhar um pouco da sua trajetória, auxiliando a comunidade com alimentos, verduras e aquilo que fosse preciso. Tudo quanto era bem à comunidade atraía sua atenção para ajudar o seu próximo da maneira mais eficiente possível. Este que dedicava o seu tempo a estar com pessoas em clínicas de reabilitações para dependentes químicos, lar para idosos, casas de apoio para crianças em situação de vulnerabilidade, simplesmente dando atenção, amor e esperança a cada uma dessas pessoas. Me enche o coração quando pessoas que eu nem conheço vêm até mim e dizem: Mateus, o seu pai foi alguém muito importante na minha vida. Ele me ajudou quando eu mais precisei. Ele me estendeu a mão. E um dos seus maiores desejos era ter o maior alcance de pessoas possíveis para ser ajudadas por ele. Mas agora cabe a nós representar e manter essa chama acesa em cada um dos nossos corações. Também, como vice-presidente do Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Curitiba, a atuação do pastor Levi ultrapassou os muros da igreja. Então, ele trabalhou pela união de lideranças religiosas, pela paz, pelo diálogo e pelo fortalecimento da fé em nossa cidade. O pastor Levi foi bacharel em teologia, capelão, psicanalista e juiz de paz. Em todas as funções, esteve sempre atento aos mais necessitados, especialmente os idosos e pessoas que precisavam de escuta, acolhimento e cuidado. Então, nesse Setembro Amarelo, que falamos da prevenção ao suicídio, o pastor Levi sempre estava disposto a escutar as pessoas, a ouvir as demandas, as queixas, os sofrimentos das pessoas. Então, também vamos ouvir agora o pastor Kleberson, que era amigo e teve a oportunidade de acompanhar muitas das atividades do pastor Levi. Olá, meu nome é Kleberson, eu sou cristão, pastor da comunidade Amai aqui na região do Fazendinha, sou curitibano, sou casado com a Fabiola
também sou empresário, né, no ramo de tecnologia. E eu estou tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o meu amigo, né, pastor querido, um grande homem de Deus e um homem que fez muitas coisas extraordinárias aqui para a nossa cidade, né, a cidade de Curitiba. Falar do pastor Levi, eu conheci ele na minha juventude, ainda solteiro, e caminhei muitos anos perto dele e vi o trabalho que ele fez para essa cidade de forma muito relevante. O que é interessante da vida do pastor Levi, que além de ter sido um pastor, né, numa igreja local, igreja Habitação do Altíssimo, ele foi um homem que nunca se limitou ao seu trabalho a 4 paredes, como nós chamamos no meio evangélico, mas ele sempre esteve à disposição para servir a comunidade ali, o qual é próximo ali ao prédio da sua igreja, associação de moradores, sempre fazendo trabalho com idosos, sempre buscando verbas, donativos para ajudar as pessoas, deixando muitas vezes de se preocupar consigo mesmo. Um homem que se doou para Curitiba, um homem que fez a diferença na cidade. Certamente eu conheço, né, muitas pessoas que foram recuperadas, que foram transformadas, que foram realmente muito abençoadas pela vida do pastor Levi. Então eu apoio, né, como cidadão aqui de Curitiba, essa honraria que querem fazer para ele aqui na nossa cidade. Um forte abraço a todos aí. Como falou nesse vídeo o pastor Cleberson, a missão do pastor Levi era o cuidado integral, físico, emocional e espiritual. E ele também contribuiu com a literatura, escrevendo livros, entre eles O Segredo do Êxito, onde compartilhou reflexões sobre os desafios da vida familiar, da vida social e da vida espiritual, sempre transmitindo nas suas palavras esperança e orientação. Agora vamos ouvir também um testemunho do presidente da organização social Habita Jovem, o Iverson Kleber. Meu nome é Iverson Kleber, presidente da OSC Habita Jovem. Essa OSC fundada pelo senhor Levi de Castro, pastor na igreja Habitação do Altíssimo, presidente, né? Ele que foi presidente e fundador dessa OSC Habita Jovem. Tive a honra, tive o prazer de vê-lo acompanhando muitas famílias, tive o prazer de vê-lo dando assistência a muitos jovens, a muitos adolescentes, né, atuando, né, na área da psicanálise, tirando muitos jovens de depressões, tirando muitos jovens de vícios. Acompanhei com ele o trabalho de internamentos normais para pessoas com algumas doenças, internamento de pessoas com problemas de dependência química, né? Tive o prazer de acompanhá-lo em casa de repousos, onde ele fazia terapias com os idosos. Tive o prazer de acompanhá-lo em Casalar, onde ele fazia também trabalho com crianças, trabalho voluntários. Então, assim, o pastor Levi de Castro nos deixou muitos legados, nos deixou muitos ensinamentos, nos deixou muitas coisas como exemplo, né? Um exemplo de homem, pai de família, exemplo de tudo que é bom. Mas o maior exemplo que ele nos deixou foi o de amar a Deus sobre todas as coisas, o de amar ao próximo como a si mesmo. E fazer ao próximo sem esperar um retorno, atender as pessoas sem que haja algo em troca. Vereadores, vereadoras, peço a aprovação, o voto sim dos vereadores, das vereadoras, para que ao nomearmos um logadouro público na memória do pastor Levi, não façamos apenas um gesto simbólico. Nós vamos estar perpetuando o exemplo de um homem que viveu para servir, que deixou marcas profundas por onde passou, cuja ausência é sentida com saudade, mas também com gratidão. Então, que a lembrança do pastor Levi siga como inspiração
para as próximas gerações. Por isso, vereadores e vereadoras, eu peço sim a esse projeto, eu peço sim ao pastor Levi. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tico Kuzma. Está encerrada a discussão. Em votação, consulta se algum vereador deseja encaminhar. Não temos vereadores para encaminhar. Encerrados os encaminhamentos, vereadores e vereadoras registrem seus votos. Chamar aqui, né, Fá? Todos aqui. Vereador Ângelo Vagnoni, vereador Beto Moraes, vereadora Carlise Fiatkovski, vereador Fernando Klinger, vereadora Jorge Prats, vereadora Indiara Barbosa, vereador Jasson Goulart, vereador João das Cinco Irmãos, vereador Leônidas Dias, vereador Noriceto, vereador Olímpio Araújo, vereadora professora Ângela, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Wanda de Assis, vereador Zezinho Sabará. Encerrada a votação, 22 votos sim, 0 votos não, 0 abstenções, está aprovado o presente projeto.